Núcleo de Estudos Anarquistas, Rizoma Cairóis. Em tal solo foram criados Homero, Confúcio e outros. E de tal rusticidade provém o reformador, comendo locustas e mel. Conservar animais selvagens implica geralmente na criação de uma floresta que lhes sirva para permanência ou estadas. O mesmo acontece ao homem. Há uma centena de anos vendiam nas ruas cascas retiradas das nossas próprias matas. No próprio aspecto daquelas árvores primitivas e nodosas havia, creio, um processo de curtir que enrijecia e consolidava as fibras dos pensamentos dos homens. Como me entristece a degeneração gradativa a que chegaram os dias da nossa vila natal, quando não se pode colher uma braçada de cascas de boa espessura, e já não produzimos breu e terebetina. As nações civilizadas, Grécia, Roma, Inglaterra, devem sua existência às florestas primitivas que há séculos se decompuseram exatamente onde se erguem aquelas nações. Sobrevivem enquanto não se exaurir o solo, pobre da cultura humana. Pouco se deve esperar de uma nação quando se extingue a fonte vegetal e que é compelida assim a fazer adubo dos ossos de seus ancestrais. Então o poeta mantém-se unicamente com o fluxo abundante de suas adiposidades, e o filósofo volve às suas tíbias cruzadas. Diz-se ser incumbência dos americanos trabalhar o solo virgem, e que a agricultura aqui já assume proporções não conhecidas em qualquer outra parte. Penso que o fazendeiro demite o índio precisamente porque este reivindica as terras e se faz assim mais forte e, de um certo modo, mais natural. Há dias punha-me a demarcar para um homem uma simples linha reta de 132 varas de comprimento, através de um pântano em cuja entrada podiam ter sido escritas as palavras que Dante leu no vestíbulo das regiões infernais. Despojai-vos de toda esperança, ó vós que entrais, isto é, de jamais sair, onde, de uma feita, vi meu patrão enterrado até o pescoço, nadando pela vida na sua propriedade, posto que outro ainda fosse inverno. Ele ainda possuía outro pântano semelhante que de modo algum eu pude medir, pois que se encontra inteiramente submerso, e ainda com relação a um terceiro pântano, cujo levantamento fiz à distância, observou-me que, fiel a seus instintos, em hipótese alguma ele se desfaria por causa da lama aí existente. E esse homem pretende construir um fosso envolvente em torno do pântano, dentro de 40 meses, e reivindicá-lo com a magia da sua enxada. Refiro-me a ele apenas para retratar o tipo de uma classe. As armas com que conquistamos as nossas vitórias mais importantes, que deviam ser transmitidas como legado de pai a filho, não são a espada e a lança, mas a foice e a enxada, tintos com o sangue de muitos prados e manchados com o pó de muitos campos rijos. Os próprios ventos açoitavam os milharais e indicavam o caminho aonde não podia penetrar. Não havia melhor ferramenta com que o homem pudesse furar a terra do que a concha de um molusco, mas o fazendeiro arma-se de arado e enxada. Em literatura, só o rústico nos atrai. Frouxidão é apenas outro nome para mansidão. É o pensamento incivilizado, livre e bruto em Hamlet e na Ilíada, em todas as escrituras e mitologias não aprendidas nas escolas, que nos delicia. Assim como o pato selvagem é mais veloz e mais belo do que o pato doméstico, assim também é o pensamento rústico, o qual, de permeio com o orvalho cadente, alça seu vôo por cima das cercas.
Um livro verdadeiramente bom é algo tão natural e tão inesperada e inexplicavelmente belo e perfeito como uma flor silvestre, descoberta nas pradarias do oeste ou nas selvas de leste. O gênio é uma luz que torna visíveis as trevas, como o resplendor do relâmpago que talvez despedace o próprio templo da sapiência, e não uma vela acesa na flama da raça, que empalidece ante a luz comum do dia. A literatura inglesa, desde os dias dos menestréis aos poetas laquistas, Chaucer e Spenser e Milton, e mesmo Shakespeare inclusive, não respira atmosfera completamente pura, e neste sentido, tom rústico. É uma literatura civilizada e essencialmente mansa, refletindo Grécia e Roma. Sua rusticidade é uma mata verde, seu homem selvagem um Robin Hood. Há abundância de amor genial na natureza, mas não tanto da verdadeira natureza. Suas crônicas dão-nos conta de quando seus animais selvagens e não o homem selvagem tornaram-se extintos. A ciência de Rimbaud é uma coisa, a poesia é outra coisa. O poeta de hoje, em que pesem todas as descobertas da ciência e os conhecimentos acumulados da humanidade, não apresentam vantagens sobre Homero. Onde se encontra a literatura que dá expressão à natureza? Seria bom poeta aquele que pudesse imprimir os ventos e os rios em sua obra, para falarem por ele, aquele que fixasse as palavras às suas significações primitivas, assim como os fazendeiros enterram estacas no oitão que a geada fendeu, aquele que deduzisse suas palavras sempre que as empregasse, transplantava-as para suas páginas, ainda com terra aderente às raízes. Aquele cujas palavras fossem tão verdadeiras, frescas e naturais, que pareceriam expandir-se com os botões de rosas à aproximação da primavera. Embora permanecessem sufocados entre duas folhas fétidas numa biblioteca. Sim, florescer e ostentar fruto lá, segundo sua espécie, anualmente, para o leitor fiel em harmonia com a natureza ambiente. Não tenho conhecimento de qualquer poesia que possa citar e que expresse convenientemente esta ternura pelo rústico, que se aproxime desse estilo. O que há de melhor é medíocre. Não sei onde encontrar, em qualquer literatura antiga ou moderna, qualquer notícia que me encha daquela natureza com a qual estou ambientado. Percebereis que exijo alguma coisa que nenhuma idade de Augusto ou de Elizabeth, que nenhuma cultura, em suma, pode dar. A mitologia aproxima-se desse ideal mais do que qualquer coisa. Em que natureza muito mais fértil não tem suas raízes a mitologia grega do que a literatura inglesa? A mitologia é o fruto que o velho mundo produziu antes de se exaurir o seu solo, antes que a fantasia e a imaginação fossem afetadas pela praga, e que ainda produz, onde seu vigor primitivo não se abate. Todas as outras literaturas resistem apenas com os olmos, que sombreiam as nossas casas, mas isto é como uma grande árvore dragão das Antilhas, tão velha como a humanidade, e verdadeira ou não, resistirá a tempo igual, pois a decadência de outras literaturas prepara o solo sobre o qual ela florescerá. O Oeste prepara-se para juntar suas fábulas às de Leste. Os vales do Ganges, o Nilo e o Reno, tendo dado tanto de si, resta ver-se o que os vales do Amazonas, o Prata, o Orinoco, o São Lourenço e o Mississippi produzirão. Talvez quando, no decurso dos séculos, a liberdade americana se houver tornado uma ficção do passado, como de um certo modo é uma ficção do presente, os poetas do mundo serão inspirados pela mitologia americana. Os mais rústicos sonhos dos homens selvagens não são os menos verdadeiros,
posto que não se possam recomendar ao senso comum de hoje dos ingleses e americanos. Não é toda a verdade que se recomenda ao senso comum. A natureza reserva um lugar para a vinha silvestre, assim como para a couve. Algumas expressões da verdade são reminiscentes, outras meramente sensíveis, como a frase, e outras proféticas. Algumas formas de doença podem até ser prenúncios de formas de saúde. O geólogo descobriu que as figuras de serpentes, grifos, dragões voadores e outros fantásticos embelezamentos de brasões têm seus protótipos nas formas de espécies fósseis que foram extintas antes da criação do homem, e daí indicam um conhecimento fraco e sombrio de um prévio estágio da existência orgânica. Os hindus sonharam que a terra repousava sobre um elefante, o elefante numa tartaruga e a tartaruga numa serpente. E posto que seja o caso de uma coincidência sem importância, não virá fora de propósito lembrar-se aqui que se descobriu recentemente na Ásia uma tartaruga fóssil suficientemente grande para suportar um elefante. Confesso-me suspeito no que tange a estas fantasias do agreste, que transcendem a ordem do tempo e a do progresso. São o recreio mais sublime do intelecto. A perdiz ama a ervilha, exceto a que com ela vai para a panela. Enfim, tudo que é bom é agreste e livre. Existe algo numa nota musical, seja produzido por um instrumento ou pela voz humana? Tomai, para exemplo, o som de uma corneta numa noite de verão, que por sua rusticidade, falando sem ironia, recorda-me os gritos emitidos pelas feras selvagens em suas florestas nativas. Pelo que infiro, trata-se de qualquer coisa da sua rusticidade. Dai-me para amigos e vizinhos homens selvagens e não civilizados. A rusticidade do selvagem é apenas um pálido símbolo da terrível ferocidade que preside a sociabilidade dos homens e dos amantes. Gosto de presenciar os animais domésticos reafirmarem seus direitos de nascimento, uma certa prova de que não perderam totalmente seus hábitos e vigor originais, como por exemplo quando a vaca do meu vizinho evade-se do pasto no começo da primavera e nada intrepidantemente no rio. Um caudal frio e acinzentado de 25 e 30 varas de largura, avolumado pelo degelo. É o búfalo atravessando o Mississippi. Tais proezas, aos meus olhos, conferem alguma dignidade aos rebanhos, já dignificados. As sementes do instinto são conservadas por tempo indeterminado sob o couro espesso do gado e dos cavalos, quais sementes no ventre da terra. O gado, quando se recreia, o faz inesperadamente. Presenciei de uma feita uma manada de 12 bois e vacas que corriam e pulavam incontrolavelmente como se foram ratos gigantescos, como se foram gatos até. Davam de cabeça, erguiam os rabos, precipitavam-se para o cume de uma colina e daí desciam também velozmente. E eu notei, pelas suas aspas, assim como pela sua atividade, o parentesco com a família dos veados. Mas ai deles, um grito repentino, uá, arrefeceria o seu ardor imediatamente, reduzi-lo-ia de animais vivos a carne comestível
e enrijeceria seus flancos e tendões como uma locomotiva. Quem senão o anjo mal gritou "Oá!" à humanidade? Com efeito, a vida do gado, como a de muitos homens, é apenas uma espécie de locomoção. Movimentam um flanco de cada vez e o homem, com sua maquinária, encontra em meio caminho o cavalo e o boi. Qualquer parte que for tocada pelo chicote torna-se paralítica de conseguinte. Quem poderia pensar num flanco de qualquer dos elementos da família dos felinos, como falávamos num flanco de carne verde? Folgo que os cavalos e corcéis morram antes que sejam feitos escravos dos homens, e que os próprios homens tenham ainda reservado alguma aveia brava para semear antes de se tornarem membros submissos da sociedade. Sem dúvida, nem todos os homens são igualmente assimiláveis pela civilização, e posto que a maioria, como cães e carneiros, sejam mansos por natureza e hereditariamente, esta não é a razão para que os outros tenham a sua índole contrariada e se reduzam ao mesmo nível. De um modo geral, os homens são iguais, mas foram feitos diversos para que pudessem ser vários. Se trata de apresentar uma qualidade comum, um homem fará quase ou exatamente tão bem quanto o outro. Se uma qualidade superior à sobrevalência individual deve ser considerada. Qualquer homem pode obstruir um buraco para prevenir a penetração do vento, mas nenhum outro homem teria se utilizado com tanta facilidade de uma ilustração como o autor desta. Confúcio afirma: as peles do tigre e do leopardo, quando curtidas, são como as peles do cão e do carneiro curtidas. Mas não é cogitação de uma verdadeira cultura domesticar tigres, nem tornar ferozes os carneiros, e o melhor emprego delas não é, com efeito, o curti-los para a manufatura de calçados. Ao correr os olhos por uma lista de nomes de homens numa língua estrangeira, como de oficiais militares ou de autores que escreveram sobre um assunto especial, advirto-me mais uma vez de que nada existe num nome. O nome Menkiskov, por exemplo, nada ostenta em si mais humano aos meus ouvidos do que um varredor e pode até pertencer a um rato. Assim como são para nós os nomes dos poloneses e dos russos, assim são os nossos nomes para eles. É como se eles tivessem sido chamados por uma rima infantil. Ieri, Vieri, Itcheri, Van, Titol, Tou, Tan. Vejo em imaginação uma horda de criaturas selvagens acotovelando-se sobre a terra, e a cada uma o seu pastor atribuiu algum som estrangeiro em seu próprio dialeto. Os nomes dos homens são sem dúvida tão vulgares e inóbeis como Bose e Trey, nomes de cães. Acho que haveria alguma vantagem para a filosofia se os homens fossem apelidados apenas em conjunto, como são conhecidos. Seria necessário apenas conhecer a espécie, talvez a raça ou a variedade, para conhecer o indivíduo. Não estamos propensos a crer que todo soldado de um exército romano tivesse nome próprio e individual, porque não supomos que ele tivesse caráter próprio. Presentemente, nossos únicos verdadeiros nomes são alcunhas. Conheci um menino que, devido à energia característica, foi chamado Intrépido pelos companheiros, e este suplantou seu nome de batismo. Alguns viajantes contam que o índio, a princípio, não recebia nome, mas o adquiria, e seu nome era sua reputação. E em algumas tribos recebia um novo nome com cada nova façanha.
É doloroso quando o homem ostenta um nome por mera conveniência. Não conquistou nenhum nome ou reputação. Não concordo que simples nomes façam distinções, mas visualizam os homens em bandos, malgrado eles. Não será um nome conhecido que se me afigurará menos estranho um homem. Pode ser dado a um selvagem que mantenha em segredo o seu próprio título de guerra conquistado na floresta. Todos nós temos no nosso interior um selvagem intrépido e um nome selvagem é, por certo, algures, considerado nosso. Observo que o meu vizinho, que apresenta Guilherme ou Edivine como o epiteto de família Déspio com a jaqueta. O nome não lhe adere quando adormecido ou indignado, ou quando exaltado por uma paixão ou por uma inspiração. Parece-me ouvir pronunciado por algum parente seu, uma vez ou outra, seu nome selvagem original, em algum jargão ou mesmo em algum idioma melodioso. E aqui está nossa mãe, gigantesca, selvagem e ululante, a natureza, onipresente, com tal beleza e tal afeto pelos filhos como o leopardo. E todavia dela nos desmamamos tão cedo para a sociedade, para essa cultura que consiste exclusivamente no entrosamento de homem a homem, uma espécie de criação recíproca que resulta, no máximo, uma simples nobreza inglesa, uma civilização destinada à duração efêmera. Na sociedade, nas melhores instituições dos homens, é fácil deter-se uma certa precocidade. Quando ainda deveramos ser crianças, já somos rapazolas. Dai-me uma cultura que apresente muito esterco dos prados e que se origine das profundezas do solo, e não uma que tenha vicejado à custa de fertilizantes artificiais e de ferramentas modernas e de processos novos tão somente. Tenho ouvido falar de muitos pobres estudantes, enfermos dos olhos, os quais se desenvolveriam mais rapidamente, não só intelectual, mas fisicamente, se em vez de se deitarem tão tarde, se recolhessem honestamente mais cedo. Pode existir um excesso mesmo de luz nascente. O francês Niepce descobriu o actinismo, essa força existente nos raios do sol, que produz um efeito químico. As rochas de granito, as estruturas de pedra e as estátuas de metal são todas igualmente passíveis das nocivas irradiações do astro e, graças às reservas da natureza, não menos maravilhosa, não se esfacelam ao mais delicado toque do mais débil dos agentes do universo. Mas ele observou que os corpos que sofreram essa mudança à luz do dia tinham o poder de restaurar-se às suas condições primitivas durante as horas noturnas, e quando tal influência já sobre eles não atuava. E com isso se inferiu que as horas de trevas são tão necessárias aos corpos inorgânicos como sabemos serem a noite e o sono necessários ao reino orgânico. Por isso, também a lua não brilha todas as noites, pois que dá lugar à escuridão. Sou de opinião que todos os homens não se devam cultivar mais do que alqueires de terra, seja uma parte semeada, mas a maior parte seja reservada em pradarias e florestas, não só para servir a um uso imediato, mas ainda como previsão para um futuro distante, tendo-se em vista as devastações florestais constantes. Além das letras inventadas por Cadmus, ainda existem outras que as crianças devem aprender. Os espanhóis possuem um bom termo para expressar esse conhecimento rústico e obscuro: gramática parda, uma espécie de dito provinciano tirado do mesmo leopardo a que me referi antes. Ouvimos falar numa sociedade pró-difusão de conhecimentos úteis. Sabe-se que conhecimento é força ou coisa semelhante. Sou de opinião que seja de igual mister uma sociedade pró-difusão de ignorância útil,
a que chamaremos belo conhecimento, um conhecimento útil, num sentido mais elevado, pois que é a maioria dos nossos gabados pretensos conhecimentos, senão a presunção de que sabemos algo e que nos priva das vantagens da nossa real ignorância? Aquilo que chamamos conhecimento é, nas mais das vezes, a nossa positiva ignorância. Positiva ignorância é o nosso conhecimento negativo. Ao cabo de longos anos de trabalho paciente e de leituras dos jornais, pois que são bibliotecas científicas, se não pilhas de jornais, um homem acumula miríades de fatos, arruma-os na memória e então, em alguma primavera, se desarvora para os grandes campos do pensamento. Vai, por assim dizer, à relva como qualquer cavalo e se desatrela todos os arreios no estábulo. Eu aconselharia a sociedade pró-difusão de conhecimentos úteis, às vezes, dirija-se à relva. Comestes feno durante muito tempo. Com os brotos verdes chegou a primavera. As próprias vacas são conduzidas para as pastagens rurais antes do término de maio, embora seja do meu conhecimento que um fazendeiro excêntrico manteve sua vaca na ceva e deu-lhe feno durante todo o ano. Assim, frequentemente, a sociedade pró-difusão de conhecimentos úteis cuida do seu gado. A ignorância de um homem às vezes não é só útil, mas bela, ao passo que seus pretensos conhecimentos são mais que inúteis, além de serem feios. Qual o melhor homem com quem tratar-se o que nada sabe de um assunto e o que é extremamente raro? Sabe que nada sabe, ou, o que realmente sabe, alguma coisa do assunto, mas julga que sabe de tudo? Meu anseio de saber é intermitente, mas o meu anseio de banhar a cabeça em atmosferas que os pés desconhecem é perene e constante. O ponto mais alto a que podemos atingir não é o saber, mas a simpatia com a inteligência. Ignoro se esse conhecimento superior importa em alguma coisa mais definida que uma novela. E grande surpresa sobre uma revelação repentina da insuficiência de tudo que antes chamávamos conhecimento. Uma descoberta que existem mais coisas no céu e na terra do que as com que sonha a nossa filosofia. É a devastação da neblina pelo sol. O homem não pode saber em grau mais alto, nem pode encarar serenamente e impunemente a face do sol. Não percebereis isso, quando percebendo uma coisa particular, ensinam os oráculos caldeus. Há algo de servil no hábito de invocar uma lei que devemos obedecer. Podemos estudar as leis por conveniência própria, mas uma vida vitoriosa não conhece leis. É certo, uma descoberta infeliz a de uma lei que nos obriga, sabendo-se que antes ignorávamos que éramos obrigados. Vivei livre, filho da neblina. E com respeito ao saber, somos todos filhos da neblina. O homem que escolhe viver na liberdade é superior a todas as leis em virtude da relação existente entre si e o legislador. É dever ativo, afirma o Vishnu Purana. O que não é pelo nosso enclausuramento é saber o que for pela nossa libertação. Qualquer outro dever é bom apenas para entediar. Todos os outros conhecimentos são apenas a habilidade de um artista. Notável a escassez de acontecimentos ou crises existentes nas nossas histórias. Pouco exercitados de espírito temos sido nós. Quão poucas são as experiências que temos amassado. Gostarias de assegurar-me que me desenvolvo a olhos vistos e pujantemente, embora o meu próprio desenvolvimento perturbe essa frouxa equanimidade. Embora seja com luta através de noites longas, sombrias e sufocantes, ou zonas de sombras,
Bom seria se todas as nossas vidas fossem até uma tragédia divina, em vez dessa comédia ou farsa trivial. Dante, Bunyan e outros parecem ter se exercitado em espírito mais do que nós. Infligiram-lhes uma espécie de cultura que os nossos colégios de escolas distritais não infundem. Até Maomé, embora muitos escarneçam do seu nome, teve muito mais por que viver, sim, e por que morrer, do que eles. Quando, em raros intervalos, alguns pensamentos ocorrem a alguém que por acaso caminha por uma estrada de ferro, a composição de vagões podem de fato passar desapercebidamente, mas logo, devido a alguma lei inexorável, nossa vida passa e os vagões retornam. Brisa suave, que passas invisível e que controlas as intempéries. Viajor dos vales eólicos, por que tão cedo abandonastes os meus ouvidos? Enquanto quase todos os homens sentem uma atração irresistível que os arrasta para a sociedade, poucos são atraídos fortemente para a natureza. Em suas relações com a natureza, os homens parecem-me, em sua maior parte, e em que pese sua arte, inferiores aos animais. Nem sempre se estabelece uma bela relação, como no caso dos animais. Como entre nós se aprecia pouco a beleza do panorama, é preciso que nos digam que os gregos chamavam o mundo beleza ou ordem, mas não percebemos claramente por que assim faziam, e consideramos o fato, quando muito, apenas como curiosidade filológica. De minha parte, sinto que, com relação à natureza, vivo uma espécie de vida não convencional, nos confins de um mundo no qual faço apenas excursões ocasionais e momentâneas. E o meu patriotismo e aliança ao Estado em cujos territórios me refugio são os de um guerrilheiro, no sentido de uma vida aqui que chamo natural. Eu seguiria de bom grado até um fogo fátuo, através de pântanos e lodaçais inimagináveis. Mas nenhuma luz ou vagalume me há mostrado a estrada que até lá conduz. A natureza é uma personalidade tão vasta e universal que jamais vimos algo de igual feição. O agrimensor dos campos conhecidos que se expandem em volta da minha cidade natal encontra-se às vezes em terras outras que não as descritas nos títulos dos seus proprietários. Por assim dizer, em algum campo longínquo, nos confins do verdadeiro Concorde, onde nessa sua jurisdição e a ideia que a palavra Concorde sugere deixa de ser sugestiva. Estas fazendas que eu próprio medi, estes limites que ergui, afiguram-se ainda turvos como em meio à neblina, mas não possuem química que os fixe, evanescem da superfície de vidro, e o quadro que o artista pintou realça palidamente. O mundo que comumente conhecemos provém do desconhecido e não comemora aniversário. Certa tarde, fiz uma caminhada até a fazenda Spalding. Vi o crepúsculo incendiando o lado oposto de uma majestosa floresta de pinheiros. Os raios de ouro permeavam-se nas alas da mata como em alguma galeria nobre. Emocionei-me como se alguma família deslumbrante, igualmente antiga e admirável, ali se houvesse instalado,
nessa parte da região chamada Concord, desconhecida para mim. De quem era servo o sol, que não havia aderido à sociedade da aldeia, que não era visitada. Vi seu acampamento, seu pátio de recreio ao longe, através da mata, num campo de framboesa na fazenda Spalding. Os pinheiros davam-lhes cumieiras, quando de certo porte. Sua casa não era muito visível. As árvores tapavam-lhe a vista. Não sei se houve ou não o ruído de uma hilaridade contida. Pareciam reclinar-se nos raios solares. Possuem filhos e filhas. Sentem-se bem. O trilho da carroça do fazendeiro, que se estende diretamente ao longo da alameda, de modo algum os deixa trespassar, como o fundo lodoso de um lago, e às vezes visto através do céu refletido. Nunca ouviram falar em Spalding e ignoram que ele é seu vizinho, embora eu o ouvisse assobiar quando conduzindo sua parelha pela casa. Nada pode igualar a serenidade de suas vidas. Seu brasão é simplesmente um líquen. Vi-o pintado nos pinheiros e nos carvalhos. Seus áticos eram nas copas das árvores. Não pertencem a partidos políticos. Não se notava barulho de trabalho. Não percebi que estivessem tecendo ou fiando. Descobri, todavia, quando o vento acalmou, seu ruído cessou, o som musical mais suave que se possa imaginar, qual o de uma colmeia distante em maio, o que talvez era o som do pensamento deles. Não tinham pensamentos indolentes e ninguém do lado de fora podia ver seu trabalho, pois sua indústria não era feita de nós e de excrescências circunscritas. Mas acho difícil recordá-los. Desvanecem-se irremediavelmente da minha memória, mesmo agora enquanto falo, e me esforço para invocá-los e recordar-me. Só à custa de um tremendo esforço para recompor os meus melhores pensamentos e que me torno novamente conhecedor de seus hábitos. Não fossem famílias como essa, acho que me mudaria de Concord. Estamos acostumados a afirmar na Nova Inglaterra que cada vez escasseiam mais os pombos que nos visitam cada ano. As nossas florestas não lhes proporcionam poleiros. Assim, dir-se-ia, é cada vez menor o número de pensamentos que visitam os adolescentes, ano a ano, pois os arvoredos de nossas mentes jazem devastados, vendidos para alimentar desnecessários fogos de ambição, ou enviados ao moinho, restando um mero galho onde possam pousar. Já não constroem ou criam conosco em alguma estação mais favorável. Talvez uma fraca sombra atravesse a topografia da mente, montada nas asas de algum pensamento em migração hibernal ou outonal, mas erguendo o olhar, verificamos nossa impotência para interpretar a substância mesma do pensamento. Os nossos pensamentos alados transformam-se em aves domésticas. Já não ostentam o voo do condor e só visam ao esplendor de um Xangai e uma Cochinchina. Esses grandes pensamentos, esses grandes homens de quem ouves falar, abraçamos a terra como montamos raramente.
Acho que nos devíamos elevar um pouco mais, ao menos devíamos trepar numa árvore. Achei a justificação por ter escalado uma árvore uma vez. Era um pinheiro branco, muito alto no cume de uma colina. Embora me houvesse ferido, fui muito bem recompensado, pois descobri novas montanhas no horizonte, as quais antes nunca houvera visto, e outro tanto da terra e dos céus. Podia ter andado em torno do pé da árvore durante 70 anos e, contudo, certamente nunca os teria visto. Mas, acima de tudo, descobri, em torno de mim, estávamos quase no fim de junho. Somente nas extremidades dos galhos mais altos, algumas flores minúsculas e delicadas, vermelhas e cuneiformes, apontando para o céu a flor fecunda do pinheiro branco. Levei o espiral mais alto diretamente para a aldeia e mostrei-o a alguns juízes estranhos que caminhavam pelas ruas, pois estávamos em semana de julgamento. E também a fazendeiros e negociantes de madeira, a lenhadores e caçadores, e nenhum deles havia visto antes coisa igual, e se maravilharam, como se diante de uma estrela caída. Falai de arquitetos antigos, dando acabamento às suas obras de mais difícil acesso, no topo das colunas, com tanta perfeição como nas partes mais baixas e mais visíveis. A natureza, de início, fez crescer os brotos minúsculos da floresta apenas no sentido do céu, acima das cabeças dos homens, e despercebidos destes. Só visualizamos as flores que jazem sobre os nossos pés nos prados. Os pinheiros desenvolveram seus delicados brotos nos galhos mais altaneiros da floresta, sobre as cabeças não só dos filhos vermelhos da natureza, como dos seus filhos brancos. Todavia, raramente um fazendeiro ou caçador os terão visto. Não podemos deixar de viver o presente, sobretudo. É abençoado dentre todos os mortais aquele que não perde um momento sequer da vida atual na contemplação do passado. É anacrônica a nossa filosofia, se não mandar que ouçamos o galo cantar nos celeiros da redondeza. Esse som comumente nos recorda de que estamos ficando enferrujados e antiquados em nossas ocupações e hábitos de pensamento. Já a sua filosofia aproxima-se mais dos tempos modernos do que a nossa. Envolve algo de sugestão que constitui um testamento mais novo, a doutrina que se coaduna com o momento presente. Ele não ficou na retaguarda. Tem-se levantado cedo e cedo costuma dormir, e chegar onde chegou significa estar sazonado na mais proeminente hierarquia do tempo. É uma expressão da saúde e vigor da natureza, uma bravata para todo o mundo, jovialidade como a de uma fonte incontida, um novo manancial das musas para comemorar este último momento de tempo. Onde ele reside, não foi aprovada nenhuma lei contra escravos fugitivos. Quem não delatou seu senhor muitas vezes desde a última vez que ele ouviu aquele aviso? O mérito do esforço deste pássaro reside na sua independência de tudo que é melancólico. O cantor pode comover-nos facilmente, arrancando-nos lágrimas ou gargalhadas. Mas onde está o que nos pode inspirar uma alegria matinal genuína? Quando entregue a profundas meditações melancólicas, quebrando o silêncio medonho das nossas calçadas de madeira em um domingo ou talvez
quando numa vigília ao morto ouço cantar um galo longe ou perto, penso comigo mesmo: há enfim um de nós em paz. E com um suspiro rápido volto a mim. Tivemos um notável crepúsculo certa tarde do último novembro. Eu vagava por um campo, fonte de um pequeno riacho, quando o sol finalmente atingiu um extrato isolado no horizonte. Isto num dia frio e cinzento. E justamente momentos antes de pôr-se, e a mais branda e brilhante luz solar desencadeou-se sobre a relva seca, sobre os troncos das árvores do horizonte oposto e sobre as folhas dos arbustos de carvalhos da colina, enquanto as nossas sombras alongadas se projetaram no campo em direção ao leste, como se fôramos os únicos obstáculos aos seus raios. Tal era a luz que momentos antes não a poderíamos ter imaginado, e a atmosfera também não era tão morna e serena que nada faltava para que do prado se fizesse o paraíso. Quando refletimos que aquele não era um fenômeno isolado que nunca mais se repetisse, mas que aconteceria sempre num infinito número de tardes e que embalaria a mais tardia criança que lá aparecesse, o espetáculo tornou-se ainda mais glorioso. O sol recolhe-se em algum prado retirado, onde não se vê casa, com toda a glória e esplendor que prodigaliza as cidades, e talvez como nunca dantes se pôs, onde existe apenas um solitário falcão cujas penas se douram em sua luz, ou apenas um jagunço olhando da cabana, e algum pequeno riacho de águas toldadas em meio ao pântano, ainda muito próximo de sua nascente, circundando lentamente um toco em decomposição. Caminhávamos numa luz tão pura e brilhante, dourando a relva e folhas ressequidas, tão suaves e serenamente cintilantes, que imaginei nunca antes ter me banhado em semelhante fonte de ouro, isenta de qualquer ondulação ou murmúrio. O lado ocidental de cada mata e as colinas resplandeciam como os confins do Elísio, e o sol em nossas costas parecia um pastor gentil conduzindo-nos para casa à tardinha. Assim, vagamos para a Terra Santa, até que um dia o sol brilhe com mais intensidade do que jamais brilhou. Brilhe talvez em nossos espíritos e corações e ilumine inteiramente as nossas vidas com uma forte luz de alerta, tão quente, serena e dourada como numa colina no outono.